Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Eu gostaria nessa tarde que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 11 a 15. E o título dessa mensagem é: Você é vencedor, poderoso em Cristo. A palavra de Deus diz: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. Até aí. No livro de Juízes, capítulo 6, nós achamos um exemplo do plano divino sobrenatural da vitória, atuando contra todas as probabilidades. E nesse trecho bíblico, vemos como o plano de Deus desafia as circunstâncias naturais, mas nunca deixa de trazer a vitória. Nesse trecho da Bíblia Sagrada, temos uma história a respeito de um jovem chamado Gideão. O anjo apareceu a Gideão para entregar-lhe um recado da parte de Deus. O anjo disse que Deus o escolhera para livrar Israel das mãos dos midianitas. E quando o anjo saudou Gideão, chamou de homem valente. Na dimensão natural, a saudação do anjo não parecia em nada aplicável a Gideão. Ele certamente não se considerava um homem valente, nem concordou com a escolha que Deus fizera dele para ser o libertador de Israel. Mas o fato é que, quando o anjo foi falar com ele, Gideão estava escondido atrás do lagar, debulhando trigo, para evitar que os midianitas o vissem e furtassem o trigo. Não estava agindo muito como um homem valente, estava com medo e ficava escondido. Em outras palavras, Gideão disse ao anjo: Como poderei eu salvar os israelitas? Você diz que eu sou um homem valente, mas sou o menor em toda a tribo de Manassés. Não parecia que Gideão era um homem valente. Gideão certamente não se sentia guerreiro, um guerreiro valente. Ele parecia fraco e inadequado para realizar a obra que Deus determinara. E julgando pelas circunstâncias e pela capacidade humana, Gideão não tinha competência para livrar o povo de Israel da mão dos inimigos, livrar Israel dos midianitas e obter a vitória. Mas, em se seguindo o plano de Deus, tudo isto seria diferente. Deus via Gideão segundo este viria a ser sobre a unção do Espírito Santo. Gideão, com o poder do Espírito Santo sobre ele, na verdade, seria um homem valente de guerra. Em si mesmo, Gideão era tão inadequado como você e eu somos para a realização de muitas tarefas. Mas com o poder de Deus na sua vida e na minha, nós nos tornamos invencíveis. E você pode ter o mesmo princípio ativo na sua vida hoje.
Não importa se você se acha inadequado para a tarefa que Deus o chamou para realizar. Deus te vê como uma pessoa forte e de grande valor. Não importa também a opinião que as outras pessoas têm a seu respeito. Talvez você tenha sido prisioneiro pelas opiniões das demais pessoas que estão ao seu redor. Mas somente conta o que Deus diz a seu respeito. Quando Deus e você formarem um time, você poderá realizar qualquer coisa mediante seu tremendo poder que opera através da sua vida. E eu pergunto a você, o que Deus tem ordenado você fazer a fim de levar a efeito o seu plano para a vitória? Se você obedecer totalmente a Deus, será vitorioso, porque o plano de Deus sempre traz vitória. Gideão, ele descobriu que a obediência ao plano de Deus traz a cada um de nós a vitória. Por mais impossíveis que as coisas pareçam no âmbito natural. O plano de Deus é usualmente um plano contrário às probabilidades. É por isso que somente o poder sobrenatural de Deus pode levá-lo a efeito. Assim, a primeira coisa que Gideão tinha que fazer para que ele fosse bem-sucedido era descobrir exatamente qual era o plano de Deus. E nós vemos lá em Juízes 7, do versículo 1 a 3, o seguinte: Então Jerobaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, diante do outeiro de More. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está comigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Quando Gideão seguiu as instruções do Senhor e arregimentou as forças de Israel, havia 32.000 homens de guerra. No plano natural, talvez não fosse difícil entrar na batalha com tantos soldados à disposição. Mas então o Senhor fez algo totalmente inesperado e disse a Gideão: São soldados em demasia. Se você travar a batalha com tantos soldados sob o seu comando, Israel simplesmente dirá que travou e ganhou a batalha por conta própria. Por isso, o Senhor disse a Gideão para que ele mandasse de volta todos os homens que sentiam medo. Gideão obedeceu, e o exército de Israel, com 32.000 homens, foi reduzido para 10.000 homens. 10.000 que iam travar uma batalha de grande vulto. E os midianitas, com seus aliados, estavam colocando uma grande hoste de 135.000 soldados de guerra. Soldados que viriam contra Israel. Isso nós podemos ver em Juízes 8, 10. Mas pense bem, uma força de 10.000 soldados israelitas ainda era considerada grande demais pelo Senhor. Então Deus disse a Gideão: ainda há povo demais. Você entende, meu irmão e minha irmã? Deus queria mostrar ao povo de Israel o que ele poderia fazer. É verdade que os 10.000 israelitas estariam lutando contra forças muitíssimos maiores numa batalha, enfrentando 135.000 soldados inimigos. Mas Deus queria que o seu povo experimentasse uma vitória que fosse inegavelmente sobrenatural contra forças esmagadoramente superiores. Por isso Deus disse aos israelitas que ainda havia soldados em demasia.
É claro que Deus sabia o que estava fazendo. Estava elaborando o seu plano de vitória. Lembre-se, não é o braço da carne que traz a vitória. É o poder sobrenatural de Deus que opera na situação. E ele sempre leva a vitória. Por isso, Deus mandou Gideão reduzir o exército de novo. E dessa vez, o Senhor submeteu os soldados a outro teste. Os que lambiam a água como cães foram escolhidos para permanecer e lutar contra os midianitas. Nós vemos isso em Juízes 7, do versículo 4 a 7, que diz assim: Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais. Faze-os descer as águas e ali tos provarei. Aquele de quem eu te disser, este virá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Veja, sobraram apenas 300 homens para acompanhar Gideão na batalha contra os midianitas. Foi somente então que Deus disse a Gideão: Tudo bem, é hora de ir à guerra. Talvez você esteja perguntando, mas por que Deus planejou tudo assim? Porque nessas condições não haveria nenhuma esperança do homem declarar-se capaz de vencer o inimigo com as suas próprias forças, e toda a glória seria dada a Deus. Nenhuma pessoa com bom senso levaria 300 para lutar contra um exército de 135 mil soldados. Os midianitas tinham um exército 400 vezes maior do que esse grupinho de israelitas. O raciocínio humano diz que o destacamento pequeno vai ser derrotado, não é mesmo? Mas a despeito da tremenda disparidade, Gideão levou seus 300 soldados para o vale, para enfrentar o inimigo na batalha. Gideão sabia que ganharia a vitória somente se fizesse tudo da maneira que Deus ordenara, de modo que obedeceu com precisão as instruções de Deus. Nós vemos em Juízes 17, dos versículos 17 a 22, o seguinte: E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis, a vós ao redor de todo o arraial, e direis: Pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-Sita, até o limite de Abel-Meloá, acima de Tabate. Até aí. No final das contas, o exército israelita
nem sequer precisou lutar. Realmente, segundo a carne, o plano da batalha não fazia sentido. Seguindo as instruções do Senhor, os 300 israelitas quebraram uns cântaros, tocaram as suas trombetas e deram um brado forte. E quando assim fizeram, Deus colocou em fuga aquela enorme hoste inimiga que foi totalmente derrotada. A mesma coisa hoje pode acontecer com você, meu irmão e minha irmã. Faça tudo do jeito que Deus manda, e na maioria das vezes nem sequer precisará lutar. Só precisará ficar firme na sua posição, baseando-se na palavra de Deus. É só dar o brado da vitória em nome de Jesus, e o diabo fugirá aterrorizado. Ele já está derrotado, de modo que você tem o direito à vitória em Jesus Cristo, sem grande esforço seu. O primeiro passo para se andar segundo o plano divino da vitória é executar o que Deus diz e determinar qual é o seu plano. O segundo passo é esperar o horário determinado por Deus. E o terceiro passo é colocar em prática com exatidão o seu plano. Então precisamos aprender a esperar o horário de Deus. Às vezes, depois de descobrirmos qual é o plano de Deus, damos um pulo demasiadamente apressado na tentativa de cumprir aquilo que Deus mandou fazer. Mas precisamos aprender a esperar até o momento em que o Senhor nos ordena a agir. Imagina você o que teria acontecido se os israelitas tivessem andado em derredor de Jericó durante 5 dias e se no 6º dia Josué tivesse dito: esse plano está indo lento demais, vamos fazer de modo diferente, vamos cercar a cidade 7 vezes hoje em vez de fazê-lo amanhã, e assim hoje mesmo poderemos tocar as trombetas e gritar. Você sabe o que teria acontecido com as muralhas de Jericó se Josué tivesse seguido seu próprio plano? Absolutamente nada. Se Josué tivesse ficado insatisfeito, impaciente e tivesse feito o seu próprio plano, os israelitas teriam perdido a batalha contra Jericó. Porque para experimentar a vitória divina, Josué teve que fazer tudo segundo o plano de Deus. E hoje é a mesma coisa. Nós precisamos fazer tudo segundo o plano do Senhor. A mesma coisa aconteceu com Gideão. Se Gideão tivesse procurado lutar contra o inimigo com os seus 22.000 soldados, ou até mesmo com os 10.000, teria ficado fora do horário de Deus e ido na frente do plano do Senhor. Os israelitas teriam sofrido uma derrota esmagadora, simplesmente por não terem feito tudo segundo a maneira ordenada por Deus. Então lembre-se sempre, o plano divino traz a vitória divina. E eu e você precisamos ter a certeza de que não vamos avançar o sinal no plano de Deus. Não importa quantas portas se abrirem diante de nós, no âmbito natural. Nós precisamos esperar no Senhor para receber a sua orientação e o seu cronograma. Não importa quantas pessoas digam a você: você faz isso ou faz aquilo, ou você deixa de fazer isto ou aquilo. Espere diante de Deus em oração, até receber as suas instruções. Afinal de contas, quem está dirigindo a sua vida? O Senhor ou as pessoas que você conhece? Aprenda, portanto, a esperar em oração diante de Deus. Continue a executar o que Deus lhe está dizendo, mediante a sua palavra e pelo seu Espírito Santo.
execute o plano de Deus dentro do horário por ele determinado. Se você esperar diante de Deus, ainda que o diabo procure lhe colocar empecilhos, você poderá reivindicar a vitória que provém do plano divino para o sucesso. E enquanto você espera diante de Deus em oração e fica escutando para captar a sua orientação, lembre-se de que você anda no plano divino da vitória pela fé e não segundo os seus sofrimentos ou os seus sentimentos. Você pode dizer, por exemplo, mas não me sinto vencedor. Eu, por exemplo, não tenho emprego, eu estou atrasado nos pagamentos das minhas contas, eu me sinto insignificante. Mas eu te digo, não importa como você se sente. A palavra de Deus diz que você está no lado vitorioso, porque você está em Cristo Jesus. Independentemente dos seus sentimentos, Deus abrirá caminhos onde não parece haver caminhos. Mas você terá que seguir completamente o plano de Deus antes de poder experimentar a sua vitória. Então, espere diante de Deus em oração, até que você saiba o horário por ele determinado. Além disso, o louvor derrota a estratégia do inimigo. Frequentemente na palavra de Deus, quando as pessoas simplesmente faziam exatamente conforme Deus lhe ordenava, o inimigo fugia em debandada. Muitas vezes, o povo de Deus nem sequer precisava lutar. Deus derrotava totalmente os inimigos. Por exemplo, o louvor foi a estratégia de batalha que Deus usou para levar a efeito o seu plano de vitória na luta contra os amonitas. Deus ordenou ao rei Josafá enviar lá na frente os cantores para louvarem a Deus. Você veja lá em 2 Crônicas, capítulo 20, dos versículos 20 a 25. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Teorá. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor nosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam. Levaram 3 dias, saquearam o despojo, porque era muito. Até aí. O plano divino para a vitória, nesta ocasião, era que os israelitas saíssem contra o inimigo cantando louvores. Para a mente natural, isso não faz nenhum sentido, não é mesmo? Mas o Senhor sabia o que traria a vitória. Nessa batalha, os israelitas também não tiveram que lutar. Não levantaram sequer o dedo. O versículo 23 diz que os inimigos lutaram entre si mesmos, ajudaram uns aos outros a se destruir.
E quando os israelitas chegaram ao campo de batalha, tudo tinha acabado. Os cadáveres dos inimigos jaziam no chão em grande número. A única coisa que os israelitas tiveram que fazer a fim de ganhar essa batalha era obedecer a Deus. Deus disse: marchem pela estrada fora cantando. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E assim fizeram os israelitas. Quem sabe, para você, meu irmão e minha irmã, só falta começar a cantar louvores. Comece a louvar e comece a marchar. E se você assim fizer, Deus cuidará do seu problema. O seu problema não é maior do que Deus. Mas parte do seu problema é que você está preocupado demais com o inimigo. Você sabe qual é a vontade de Deus para você e para a sua vida? A sua vontade é curá-lo. A sua vontade é suprir as suas necessidades. A sua vontade é fazer de você uma bênção para o próximo. Além disso, Deus também tem planos específicos e exclusivos para a sua vida. E Ele lhe revelará aqueles planos à medida que você o buscar na oração e na palavra. Gideão precisava saber a vontade específica de Deus para a sua vida. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, de modo específico, exclusivamente a ele: livra a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Mas Gideão desejava saber exatamente o que o Senhor queria que ele fizesse. E desejava que o Senhor confirmasse aquilo que realmente ele falara. Foi por isso que Gideão colocou uma porção de lã diante do Senhor. Está lá em Juízes 6:37. Mas nós não precisamos de provas desse tipo hoje, pois temos o Espírito Santo habitando em nós para nos guiar e orientar. Além disso, temos a palavra de Deus escrita para nos dar a direção. É por isso que nunca devemos tentar voltar ao Antigo Testamento e colocar uma porção de lã, conforme fez Gideão. Mas porque Gideão estava operando totalmente no âmbito natural, ele não sabia com certeza se Deus realmente estava falando com ele. Depois de Gideão ter determinado qual era o plano de Deus, ele precisava, em seguida, determinar o horário fixado por ele. Se, por exemplo, Gideão tivesse levado consigo os soldados e se precipitado à batalha, teria estragado tudo. Teria se colocado à frente do horário de Deus. E hoje acontece a mesma coisa com muitas pessoas. Talvez saibamos o que Deus quer que façamos, mas então precisamos esperar diante dele na oração para sabermos quando ele quer que o façamos. E às vezes pulamos antes do tempo. E você sabe qual é o plano divino no Novo Testamento? Saiba que o Senhor sempre nos oferecerá o seu plano para a vitória, se nós tão somente crermos na sua palavra. No Novo Testamento, Deus nos conta muito claramente o seu plano para a vitória. Marcos 9:23, que diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. O plano divino para a vitória depende de crermos. Mas cremos o quê? Cremos naquilo que Deus diz na sua palavra, para então a colocarmos em prática. Independentemente das circunstâncias que você tiver à sua frente, é só se firmar na palavra de Deus, porque o socorro já está a caminho. 1 Coríntios 10:13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças,
Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Às vezes, as pessoas dizem que estão no meio de uma tempestade. Mas mesmo que você estiver no meio de uma luta, de uma dificuldade, precisa sempre se lembrar, Deus é fiel. E Ele não permitirá que você seja tentado mais do que você possa suportar. Ele prometeu que faria e lhe daria uma via de escape. 1 Coríntios 1,9 diz: Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Repita assim, meu irmão, minha irmã: Deus é fiel. E a Bíblia diz: grande é a sua fidelidade, e por isso podemos ter a certeza de que Deus realizará fielmente em nossa vida o seu plano divino para a vitória, à medida que lhe obedecermos. No Novo Testamento, Jesus nos diz algo mais a respeito do seu plano para a vitória. Ele prometeu que ele e o seu Pai passariam a habitar em nós. Jesus também prometeu que ele nunca nos deixaria nem nos abandonaria. Deus está ao nosso lado e sempre estará ali, pronto para ser o nosso ajudador. Mas o problema de muitos cristãos é que não pedem que Deus lhes ajude. Procuram realizar por conta própria o plano divino para a vitória. E isso não pode ser feito com a força humana. Em Hebreus 13, versículos 5 e 6 está escrito: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Com isso nós vemos que Deus prometeu que nos ajudaria nos tempos de aflição. E tendo Deus dentro de nós, nós temos um ajudador maior que qualquer problema que poderíamos chegar a ter diante de nós. A Bíblia diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. O Espírito Santo, aquele que é maior e que vive em nós, é maior do que qualquer problema que o diabo possa jogar em nosso caminho. Além disso, Deus prometeu que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Você entende? A vitória já foi ganha por Jesus. Lembre-se que a Bíblia diz que você não vai precisar lutar nesta batalha. Você não precisará lutar contra o diabo, porque Jesus já o derrotou na cruz do Calvário. Você precisa somente manter a sua posição na palavra e olhar a misericórdia e o poder do Senhor, que lhe darão a libertação. Fale a vitória por meio de dizer a palavra. O poder de Deus está contido em sua palavra, e a palavra triunfará sobre o diabo e todas as circunstâncias difíceis. Deixe a palavra travar as batalhas em seu lugar. Deus disse que ele oferecerá condições para nós andarmos no seu plano para a vitória. 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te livrará. Deus lhe dará libertação. Mas se você fizer tudo exatamente da maneira dele. 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, saiba, não faz diferença
onde você está agora. Esse versículo que acabamos de ler diz que Deus sempre fará você triunfar. Onde? Em todos os lugares. Não importa onde você esteja, se você estiver em Cristo. Não deixe o diabo roubar a sua alegria. Não foi o diabo que lhe deu a sua herança em Cristo. E não é ele quem vai poder tirá-la de você, a não ser que você permita. Colossenses 3:24 diz: ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então, é importante nós termos sempre em mente que devemos passar para o lado vitorioso com Deus. E em seguida, vigie para ver se você vai começar a resmungar, a reclamar ou se queixar. Deus tem um plano para a sua vida. Siga com exatidão o seu plano e você obterá a vitória. Deus não tem a mínima intenção de ver o seu plano fracassado. Mas você terá que deixar de grudar os olhos no seu problema, mas olhar somente para Jesus. Escute o que Deus está lhe dizendo. Então, cumpra a vontade dele e siga com precisão o seu plano. Porque se você seguir com obediência a Deus, à medida que ele lhe mostrar o seu plano, saiba, sem sombra de dúvida, que Deus vai te levar ao sucesso, à vitória, à resposta e ao milagre. E você andará na vitória que já te pertence em Cristo Jesus. Amém? E graças a Deus. Vamos orar e vamos pedir a Deus para que nós nunca venhamos tirar os olhos do alvo que é Jesus. E nós venhamos sempre ser obedientes a Ele, tal como foi Gideão, por exemplo. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta tarde nós estamos aqui diante do Senhor para viver com confiança em Ti e viver exclusivamente segundo os Teus planos e na Sua obediência. Na Sua obediência também da palavra. Pai, nós não vamos olhar para a direita nem para a esquerda, nós vamos apenas seguir em frente, avançando, e não vamos deixar que o inimigo roube a nossa alegria ou faça com que fiquemos preocupados, desanimados, tristes, ou nos sentimos, ou venhamos nos sentir fracassados. Mas nós sabemos, Pai, que a vitória já é nossa, através de Jesus Cristo, porque é a Tua palavra que nos garante. Graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta tarde eu profetizo, como ministra da palavra de Deus, a bênção, a vitória, o milagre na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos e convidá-los para visitar o nosso canal no YouTube, Igreja Poder de Cristo. Se quiser, poderá nos ligar no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 5533. E até a próxima vez em que estaremos trazendo a você uma nova mensagem. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus.